Então vamos nesse instante procurando serenar nossa mente, o nosso coração, sentando confortavelmente, procurando sentir a espiritualidade aqui presente, nossos companheiros espirituais, felizes por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Nos ligando aos nossos mentores individuais, amigos queridos, que aceitaram essa missão de estar conosco nesta reencarnação. O mentor espiritual desta casa, que sempre nos recebe com seus braços abertos, seu sorriso, o irmão alvorecer. A nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que nos envolve no seu manto de amor e de luz. E fraternalmente nos leva até Jesus. Mestre querido, obrigado por estar entre nós, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e por, através dos seus ensinamentos, nos levarmos até nosso Pai. E diante do Pai, de joelhos em espírito, nós agradecemos a oportunidade da vida, o pão espiritual e material de cada dia, o que temos, o que somos, e essa oportunidade bendita de aprendermos juntos, através do Evangelho de Jesus. Agradecemos com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Essa noite fria, né? Vamos nos aconchegar aqui através dos ensinamentos de Jesus, o nosso calor humano, nos fortalecendo. Antes de começar o tema de hoje, eu queria relembrar, né, que o Nivaldo já falou, que nós temos a evangelização infantil aqui de sábado, um trabalho muito importante, né, de plantar a sementinha do Evangelho de Jesus no coração das crianças. Nós temos também a evangelização infantil, a pré-mocidade, que é de 12 e 13 anos, e a mocidade, que é a partir dos 14 anos. Então, nós estamos com jovens também, direcionando, né, cada um deles. Então, é sábado pela manhã, das 9 às 10h30. E temos esse trabalho que é aberto, né, assistência espiritual, às quintas-feiras, das 20 às 21h30. Temos também o bazar, que funciona de quarta-feira a partir das 14 horas. Então, estão todos convidados a conhecer também o nosso bazar, que é a nossa companheira Célia, que fica, a Cidinha, que está ali também, e a evangelização infantil. É aberto para quem quiser conhecer, quiser participar, né, nos auxiliar nesse trabalho. O tema de hoje, outro recado que eu gostaria de passar também, é que, como vocês viram aí, a gente sempre coloca do silêncio, da prece, né, do celular. Por quê? Porque o tratamento de cada um de nós começa a partir do momento em que nós adentramos a casa. Então, se nós sentamos aqui no salão, ficamos com o celular ligado, ouvindo coisas de fora, nós não estamos aproveitando esse momento que nós tiramos para nós. Quantas vezes na semana a gente consegue tirar meia horinha para ficar conosco mesmo, para entrarmos em oração, para nos ligarmos com Jesus, com o Mestre? Então, o celular aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tirar você daqui e vai te levar para outros lugares. E nesse momento é importante que você esteja aqui,
porque é para você que é o seu trabalho, você veio buscar a sua ajuda. E os mentores já estão trabalhando em cada um de vocês, a partir do momento que vocês adentram a casa, né? E o silêncio também, né? É um momento de introspecção, que você vai buscar dentro de si o Jesus que há em você, as necessidades que você está tendo no momento, por que você está aqui. Então é um momento de se abrir para receber todo o tratamento. Nós estamos na sequência do livro Segue-me, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje a lição que nós vamos passar é obediência justa. Para que a gente possa entender, tem uma passagem de Paulo. Então, ele está aqui no versículo 6, carta ao Filipenses 2, mais versículo 6. Para que a gente possa entender esse 6, eu vou ler a partir do 4, né? Para que a gente possa entender. Então, ele fala assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que agora entre o 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e o próximo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Então, para que a gente entenda, né, que sendo em forma de Deus, é semelhança de Deus em espírito, né, não teve a usurpação de ser igual a Deus, não queria ser igual a Deus, a buscar o poder de Deus, né? Então, é isso que ele passa. E ele começa, antes de a gente começar também a adentrar aqui, o que significa a palavra obediência, de onde ela vem. Então, ela vem do latim, é de uma palavra até meio oboedientia, derivada do verbo oboedire, que significa ouvir com atenção ou prestar atenção, né? E eles explicam, né, no aplicativo que eu entrei, todos os prefixos, sufixos dessa palavra. E eu achei interessante, no resumo que eles colocam, o que significa a palavra obediência. Obediência carrega em sua origem a ideia de uma atitude de atenção e resposta a uma ordem, vinda da escuta atenta, e essa parte que me chamou a atenção, e da vontade de seguir o que foi ouvido, né? De a gente obedecer porque a gente tem a vontade de seguir o que nós ouvimos. E o que ele está falando aqui que nós temos que obedecer? Ele está se referindo às leis naturais, às leis divinas, né? E pegando uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a parte 3ª do Livro dos Espíritos, ele tem as leis morais. E começa perguntando o que se deve entender por lei natural. E a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ser ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. A lei de Deus é eterna? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Deus ordenou aos homens, numa época, o que lhes proibiam em outra? Deus não pode se enganar. São os homens que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitos, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral é fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. E na pergunta 621, Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Cada um de nós já traz as leis divinas em nossa consciência. Então sabemos o que é certo, o que é errado e que as leis morais nos trazem.
E quando ele fala aqui da obediência justa, eu vou ler o primeiro parágrafo, que ele diz assim: todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder, de assumir o poder de Deus. Então, orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu séquito pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são consequentes, constituem-lhe as obras. Toda vez que nós não seguimos as leis divinas, nós estamos sendo guiados por esses sentimentos. Orgulho, vaidade. E todo esse sentimento vai gerar as guerras, as destruições, a violência, que é como nós estamos hoje no mundo, né? Infelizmente, hoje em dia, qualquer motivo é motivo de violência. O orgulho está acima de tudo, né? E eles acabam usando quem você pensa que é para estar agindo assim. E no momento da ira, da raiva, acaba cometendo atrocidades. Então, a violência hoje está muito forte com relação a isso. Então, o egoísmo, o individualismo, o sermos, para mim, tudo para mim importa o que eu penso, o que eu quero e tem que ser da minha forma. A desobediência das leis de Deus está clara nesses atos, nas nossas ações. Então, nós temos que arcar com as consequências do que vem. E ele continua: na vastíssima paisagem de nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas. Sempre o Pai generoso e os filhos imprevidentes, o Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro, em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre. Nós sempre temos, apesar de tudo o que está acontecendo, ainda temos momentos de presenciar a misericórdia de Deus em algumas situações. Porque Deus nunca nos abandona. Ele nos deixa utilizar o nosso livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos saber seguir os ensinamentos ou não de Deus. Ele nos colocou as leis na consciência e nos deu o livre-arbítrio. Filho, é isso aqui. Você pode seguir aqui ou pode ir por outro caminho. Mas você vai ter que assumir as consequências do caminho que você resolveu seguir. E as consequências nem sempre são as melhores possíveis, dependendo do nosso caminho. E quando não dá certo a nossa caminhada, a gente culpa as outras pessoas, não costuma culpar a nós mesmos que nós seguimos o caminho errado. E aí começa assim as discussões, um não quer mais saber do outro, brigas em família, situações por motivos fúteis, as pessoas acabam se afastando, acabam deixando às vezes amizades e convivências de muitos anos por um simples ato acabar. Porque hoje nós estamos mais eu do que nós. E ele continua. Por isso mesmo a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto, encarcerada na teia criminosa das suas próprias ações. Quantas vezes a gente não se sente sem saída? Porque talvez escolhemos o caminho errado. Então, muitas pessoas, às vezes por tomar atitude de egoísmo, acabam nesse labirinto. Roda no mesmo lugar, não consegue sair por causa do sentimento, não percebe que o sentimento não é aquele, não percebe a mudança que tem que ser feita internamente e acaba agindo sempre da mesma forma.
e acaba nesse labirinto, sem achar uma saída para a situação, para ele próprio, porque a infelicidade que carregamos quando não seguimos as leis divinas é muito forte. E nós não conseguimos, às vezes, enxergar a saída que está à nossa frente, porque estamos mais voltados para o nosso eu, para o nosso egoísmo. O coração de discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. Quando a gente reencarna, principalmente no nosso planeta, que é provas e expiações, coloca-se que já se é um planeta de dor, de sofrimento. Então, se nós não estivermos preparados para estar nesse planeta, que ele fala assim, quando a gente é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. É na sociedade que nós vivemos, é no mundo que nós estamos vivendo. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifício para todos, porque para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades do seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos, e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino, e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. O exemplo maior que nós temos da obediência justa aos ensinamentos de Deus e às leis divinas foi Jesus. É Jesus. Porque embora ele já sabia tudo o que ele ia passar, e ele obedeceu fielmente, e sendo filho de Deus, a semelhança de Deus, ele nunca quis passar acima dos ensinamentos de Deus. Ele sempre obedeceu, sabendo tudo o que ele ia passar. Mas a gente sempre fala, né? Mas Jesus, né? Jesus era Jesus, né? Sim, Jesus era Jesus. Mas ele veio na carne para poder sentir tudo isso, para poder nos salvar, né? Poder nos mostrar o caminho que nos leva aos ensinamentos de Deus. E ele veio claramente nos mostrar qual eram essas leis que nós tínhamos que obedecer. E há mais de 2000 anos ele veio à Terra e nós continuamos ainda patinando para conseguir entender e buscar os ensinamentos dele para ter essa obediência justa. Por vezes nós tentamos. Então, quando nós procuramos uma forma de nos melhorarmos, de procurar um local, ou um ensinamento, ou uma leitura que faz com que nós possamos olhar para dentro de nós, o conhece-te a ti mesmo, procura o que não está bem dentro de você, procura o que tem que ser mudado dentro de você, para que você possa saber trabalhar isso e entender o outro. E hoje, aqui, por exemplo, na casa, nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é uma escola iniciática que nos dá essa oportunidade do nosso autoconhecimento. Além de nos mostrar toda a história do cristianismo, toda a história da criação do planeta, e nos torna donos de nós mesmos, para que nós possamos buscar dentro de nós essa lei divina que nós esquecemos. Se ela está dentro de nós, ela está em algum cantinho da nossa consciência. E embora a gente tenha tantos sentimentos que para nós, às vezes, a gente se culpa que não foi legal o que a gente falou, não foi certo ter julgado alguém, ou uma atitude já, chegar a um ato, né? E a gente se culpa, quanto mais a gente vai trabalhando dentro de nós, conhecendo essas leis divinas e empregando para nós primeiramente, porque Jesus ele veio e ele resolveu todos os ensinamentos em um só.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu preciso aprender a me amar, eu preciso me conhecer, saber o que sou, o que é possível mudar em mim e o que eu estou fazendo para isso. Para que eu possa entender o outro, amar o outro. Porque cada um de nós, embora estejamos no mesmo planeta, na mesma vivência, cada um de nós está com um processo evolutivo espiritual. Então, o entendimento de cada um de nós é diferente das situações, ou mesmo das leis. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos deveres a cumprir aqui. E o nosso dever maior é a parte moral. E é uma parte que, por vezes, nós esquecemos, porque nós vamos procurar o estudo, somos inteligentes, vamos procurar tudo isso e esquecemos de educar o nosso coração, né? De ensinar o nosso coração a amar, a aceitar, a não julgar, que são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, a perdoar. As pessoas não são como nós queremos que elas sejam, assim como nós não somos o que as pessoas querem que nós sejamos. As coisas não são como eu quero, o mundo não gira ao meu redor, eu que tenho que me virar no mundo. E às vezes é tão difícil, a gente sofre tanto por não entender isso, por não aceitar essa condição. De que nós temos que buscar essa aceitação. E quantas vezes a gente ouviu e talvez já tenha falado, você sabe com quem você está falando? Você sabe o que eu fiz? Ou o que eu já fiz para estar aqui? O que eu já sofri para chegar até aqui? Né? E às vezes a gente leva uma culpa que a gente nem tem, né? Que é o processo evolutivo da pessoa. Então, eu não posso mudar nenhum de vocês. Mas a gente tem como saber o que é necessário mudar em nós. Assim como a minha mudança só acontece se eu quiser. Mas para eu querer, eu preciso entender por que é bom ter essa mudança. Por que eu tenho que ter essa obediência justa de Jesus aos ensinamentos que Deus nos trouxe? Porque a nossa felicidade, embora não esteja aqui nesse momento, mas para a nossa felicidade futura, nós precisamos criar esse hábito da obediência de Jesus, da obediência justa. Mas primeiro a gente precisa, como veio lá no resumo do que é obediência, a vontade de seguir o que foi ouvido. Né? Porque eu posso ficar falando 3 horas aqui sobre o ensinamento de Jesus. Se isso não criar a vontade de vocês, de seguir, de cada um de nós, que o primeiro a aprender sou eu, o primeiro a ter que buscar essa vontade sou eu que estou aqui. Se a gente não conseguir ter essa vontade de seguir o que nós ouvimos, não vai adiantar eu ouvir palestras e palestras, nada. Eu preciso criar em mim essa vontade. Então, quando eu vi esse resumo que eles fizeram da obediência, eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente obedece por medo, né? Quando a gente é criança, a gente não quer apanhar, quer levar bronca. A gente vai fazendo as coisas, né? E que os pais, né? Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente faz. Mas quando a gente obedece por vontade de seguir, eu penso assim, olha que felicidade da gente conseguir entender que aquilo é o meu caminho para seguir. Né? Que é aquilo que é o certo para eu fazer. Então essa vontade é necessária. E quando a gente tem essa vontade, esse desejo, nós vamos procurar o que eu tenho que fazer para seguir. Por que caminhos eu tenho que ir para seguir? Jesus também nos trouxe outro ensinamento. Não façais aos outros o que não gostaria que vos fizesse. Então, é um dos ensinamentos fortes também de Jesus. Só que a gente esquece esse ensinamento. A gente pode lembrar depois que a gente já fez. Puxa vida, não era para fazer isso, né?
Então, se a gente, em todas as situações que nós vivemos, nós nos colocarmos, eu gostaria que fizesse isso para mim, né? Eu gostaria de estar vivendo essa situação? Não. Então, para que eu vou fazer o próximo viver? Então, é um ensinamento muito forte também da parte de Jesus, que se a gente obedecer, nós vamos nos livrar de muitas situações que nos deixam magoados e tristes e vamos permitir ao outro também que não passe por essas situações. Então, a lei de Deus está clara na nossa consciência. E se nós estamos aqui hoje, nós já entendemos isso. Agora nós precisamos, eu espero que todos nós aqui já estejamos com vontade de seguir o que nós ouvimos com relação aos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa seguir, não para a nossa felicidade agora, mas como eles mesmos falam, né? Que nós somos eternos, somos espíritos eternos. Então, toda a reencarnação que nós temos é como se fosse um ano escolar que nós estamos passando, né? Eu posso estagnar em um ano, né? Mas eu vou seguir os anos. Então, o que eu conseguir assimilar e aprender em todo esse tempo é o que vai fazer com que a minha eternidade eu seja um espírito feliz, aonde eu estiver. Ou reencarnando aqui, ou reencarnando em outro local, ou buscando, ou demorando para reencarnar, mas aonde eu estiver, que eu esteja buscando a minha felicidade, através de obediência às leis de Deus. Parece fácil, né, quando a gente fala obedecer, né, às leis de Deus, mas nós temos muito ainda. Mas uma coisa é certa, Deus confia em cada filho que Ele colocou aqui. Ele sabe da criação dele. Ele sabe do que nós somos capazes. Mesmo quando a gente esquece, Ele manda alguém para lembrar, para a gente lembrar. Então, os espíritos evoluídos que já vieram ao planeta Terra, foi para nos lembrar essas leis. Então, Ele sabe que de pouco em pouco nós vamos assimilando. De pouco em pouco nós vamos buscando essa obediência justa que Jesus teve e foi um exemplo maior para nós. Ele ficou na cruz, ele sabia de tudo isso e Deus sabia que ele era capaz de cumprir. E ele sabe que nós somos capazes também de seguir em frente e chegar aonde ele quer, de nós conseguirmos a obediência justa das suas leis. Não queremos chegar a ele, usurpar, como eles colocam aqui, mas que nós temos o poder, sim, de mudar e ter essa vontade de ser espíritos melhores, em evolução cada vez mais que estamos aqui. Basta olhar para o nosso próximo, basta amar, nos amar, buscar em nós esse sentimento, esse Jesus que é plantado em cada um de nós a cada vez que nós ouvimos os ensinamentos dele e colocar em prática a cada dia. Não conseguiu colocar uma vez? Tudo bem. Não vamos também nos ficar, como fala? Nos culpando eternamente. Vamos ter sempre oportunidades. Elas estão sempre aí. De auxílio, de perdão, de tudo que as leis nos trazem. Precisamos estar atentos e com vontade de seguir o que nós ouvimos. Eu agradeço a oportunidade, porque eu ouvi primeiro tudo isso. Muito obrigada, viu? Que nós possamos, então, nesse momento, serenar nossa mente, nosso coração. E através do sentimento que Jesus, esse amor, essa misericórdia do Pai planta em cada um de nós. Que nós possamos deixar esse amor expandir em vibrações intensas de muito amor, muita paz. Que sejam levados aos lugares em que há mais necessidade nesse momento. Que os espíritos aqui presentes, responsáveis,
elevar essas vibrações, posso abrandar corações, acalmar mentes, serenar, trazer a fé e a esperança nos corações que nesse momento estão apertados pela dor. E que juntos possamos sim trabalhar para sermos melhores a cada dia, que nós possamos buscar Jesus dentro de nós e mostrar a Ele, a todos os seres, ao nosso próximo, que estão conosco nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Mãe, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.